Boa noite. Falando bem baixinho, vamos manter a harmonia, né, na música, nos nossos corações. Sejam bem-vindos à Casa de Miranês. Hoje nós temos um tema gostoso, né? Maria, lei de justiça, amor e caridade. Vai ser tudo uma vez só, gente. Tudo embolado uma vez só. Nós vamos aprender isso hoje. Então, para nós iniciarmos, nós vamos fazer a nossa prece para a continuidade da melodia. Vai ser uma música que somente vai trazer para nós. Vamos lá, somente. Que assim seja. Então, nós vamos pedir somente para trocar de lugar. Ele vai passar por lá de cá. Ele é o nosso palestrante, orador, ou expositor fofoqueiro, oficial da casa. Então vamos lá, Senhor. Boa noite, pessoal. Nosso tema hoje é um tema interessante, um tema importante, que é a lei de justiça, amor e caridade. Nós temos lá no Livro dos Espíritos todas essas leis, todo esse estudo, e a gente vai basear o nosso estudo lá no Livro dos Espíritos. O Allan Kardec, na codificação da doutrina espírita, ele dividiu essa lei divina, a lei de Deus, em duas categorias de leis, né? A lei natural, que cuida de todas as coisas do plano material, e as leis morais, que cuida do espírito, da evolução espiritual de cada um de nós. E essas leis morais
o Allan Kardec dividiu essas leis em 10 leis. A primeira delas é a lei de adoração, mantendo o padrão, né, que a gente tem de adorar sempre o nosso Pai maior, nosso Pai Criador. Então a lei de adoração em primeiro lugar, né? Um sentimento natural de todos nós, é inato, todos nós adoramos alguma coisa. Então a doutrina vem nos orientar e esclarecer, né, o cristianismo. Cristo veio trazer. Nós temos um Pai, um Deus que nos criou, que criou tudo isso aqui, toda a humanidade, todo esse universo, e é a Ele que nós temos que dirigir os nossos pensamentos, a nossa adoração, porque a adoração faz parte do respeito por Ele, do reconhecimento como Pai. A lei do trabalho é uma necessidade que todos nós temos, principalmente o espírito, e através do trabalho que o homem expia as suas necessidades de ressarcimento da lei e evolui a sua inteligência, a sua razão através do trabalho. A lei de reprodução, todos sabemos a importância dela, que é através dessa lei que nós temos a oportunidade de reencarnar. Então nós temos a lei de reprodução, a lei de conservação, que nos é intuitamente, a gente tem essa lei, nós temos ela instintivamente, que é a lei de conservação do nosso corpo físico, a conservação da vida, a conservação da própria natureza, né? Essa lei é a lei de Deus. E a lei da destruição, que também é uma lei divina, porque é através da destruição que podemos dar início ao novo ciclo, à reconstrução, ao acerto das coisas que foram destruídas, que foram atrapalhadas, principalmente por nós, que somos o ser inteligente da criação e que muitas vezes destruímos a própria criação. Então a lei de destruição é importante, ela acontece sempre quando há necessidade de um ressurgimento e uma renovação, né? A lei de sociedade, que é importante, tem a sua importância, porque a gente não pode viver sozinho, nós temos que conviver em sociedade, que é junto com o outro que nós temos a oportunidade de exercitar as virtudes que são necessárias ao nosso crescimento. A lei do progresso, onde o progresso acontece sempre em toda a natureza. O progresso acontece desde o homem, o espírito, as plantas, os animais sempre progridem, né? Outra lei, que é a lei de igualdade. Essa lei também nos mostra que somos todos iguais. Deus nos criou simples e ignorantes de conhecimento, onde nós viemos caminhando desde a criação, né, a nossa criação lá no início do planeta até hoje, crescendo, aprendendo, cometendo os nossos erros naturais, que é natural da nosso próprio patamar evolutivo, reencarnando novamente com novas oportunidades e assim caminhando, sempre crescendo. Essa nossa reencarnação hoje, a gente considera que é a mais importante de todas, porque nós já viemos caminhando lá de trás, do início da humanidade, reencarnando muitas vezes em situações completamente diferentes uma da outra, porque nenhuma reencarnação tem a ver com a outra, cada uma é uma separada, independente, e viemos aprendendo, corrigindo os nossos erros através do amor, através da dor, mas de toda forma aprendendo e caminhando. Então é a lei da liberdade. E essa lei da liberdade, todos nós também temos ela instintivamente. A nossa liberdade, como nós fizemos um estudo semana passada, ela pode ser muitas vezes interrompida, bloqueada, atrapalhada por outras pessoas, por nós mesmos atrapalhando e não deixando que o outro tenha a liberdade total dele.
que a nossa liberdade ela é ampla até o momento em que começa a liberdade do meu irmão. Então ali cessa a minha liberdade. Então é a liberdade que nós temos que ter, a liberdade com responsabilidade, sabendo dos direitos de cada um, né? Mas a liberdade de pensamento é uma liberdade que não tem como bloquear, ninguém tem como fazer o outro parar de pensar. Mas o próprio espírito, ele tem que saber até quando e o que ele pensa, porque o pensamento também pode estar prejudicando e muitas vezes prejudica o nosso próximo. Então ele tem que ter a responsabilidade também de pensar o que ele pensa e como ele pensa, né, os desejos dele. Tudo isso são as leis de Deus, divididas nesses parâmetros, para que a gente possa estudar cada uma delas e trabalhá-las em nós, no nosso crescimento. E a última lei, que Allan Kardec deixou para o final, por ser a mais importante delas, não dizendo que as outras não são importantes, porque todas são, é a lei de justiça, amor e caridade, porque essa lei, ela engloba essas outras todas. Então ela é somatória de todas as outras leis. Então se nós conseguirmos conviver com essas leis do jeito que Jesus nos ensinou e Deus quer que nós caminhemos observando essas suas leis, automaticamente a lei de justiça, amor e caridade estará sendo cumprida, porque ela é um total de todas as outras. Então, a justiça, né? A lei de justiça, amor e caridade. A justiça é o respeito aos direitos de cada um. Esse conceito está dentro de cada um de nós, na nossa consciência. Da mesma forma que essas 10 leis estão na nossa consciência, gravadas, os conceitos também estão gravados. Eu tenho que respeitar o direito do meu próximo da mesma forma que eu quero que ele respeite os meus. Não faça aos outros o que não queres que eles façam. Esse é o resumo do que se entende pelo direito fundado na lei natural. O homem que praticar essa justiça em toda a sua natureza terá o caráter do verdadeiro justo. A exemplo de Jesus, pois, estará praticando também o amor ao próximo e a caridade. Por isso é lei de amor, justiça, amor e caridade, sem os quais não existe justiça. E desse ensinamento pode-se derivar todos os direitos fundamentais do homem, como o direito à vida, por exemplo, né? A vida é o direito que todos têm. Nós não temos o direito de tirar a vida de nenhum ser, nem do homem, nem dos animais, e nem das plantas, dos vegetais. Nós não devemos estar destruindo a vida. A vida é de Deus. E só Deus pode modificar e tirar a vida de alguma espécie. Nós não. Então essas coisas nós temos que observar dentro dessas leis que estão aí à nossa disposição para a gente refletir, né? Então todas as leis morais, essas leis todas, de todas elas, essa lei de justiça, amor e caridade é a mais importante, porque ela realmente trata dos 3 aspectos, né, importantes que Jesus nos ensinou, que é a justiça, o amor ao próximo, o amor e a caridade. E o que é a caridade? Muita gente acha que caridade é ajudar as pessoas, dar uma esmola, dar um prato de comida, um cobertor, uma roupa usada. Isso também ajuda, porque as pessoas necessitadas receberão aquilo que a gente doa para elas de bom grado. Mas a caridade é muito mais do que isso. A caridade vai muito além disso. A caridade, como entendia Jesus, ela é benevolência para com o outro. Ela é indulgência para com as imperfeições do meu irmão e perdão das ofensas.
perdoar os nossos ofensores, da forma que nós todos fazemos a oração, mas essa oração não pode ser só da boca para fora. Quando nós falamos, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, perdoar os pecados faz parte da caridade, como Jesus assim a compreendia. Então, a benevolência para com o outro é uma atitude que a gente vai exercitando. A princípio, ela parece ser muito difícil, porque nós estamos envolvidos nas nossas próprias imperfeições, e a gente tem dentro do nosso coração muitas imperfeições adormecidas. E quando a gente vê alguém praticar um ato, uma coisa qualquer que nos agride, de repente a gente se sente mal com aquilo, é porque aquelas atitudes que eu vejo no outro, elas estão adormecidas em mim e me chamam a atenção por isso que me incomoda. E aí elas não estão resolvidas na minha intimidade, elas estão adormecidas. Então a benevolência é eu compreender esse aspecto e me colocar no lugar do outro, ao invés de eu deixar que essas sensações de repulsa, muitas vezes de violência contra o outro, se aflorem nas minhas atitudes, e eu deixo aquilo acontecer. Então Jesus, quando disse vigiai e orai, ele disse exatamente isso: vigiai e orai para que não caias em tentação. Não é o outro que é a tentação é o que está dentro do meu coração, é aquilo que o outro desperta em mim, é aquilo que eu vejo o outro fazer e que chama a minha atenção intimamente e que desperta alguma dessas necessidades de correção, de corrigenda, que estão adormecidas na minha intimidade. Então, vigiai e orai, para que a tentação não me aconteça. A tentação, então, está dentro de mim, não está lá fora. O lá fora é o motivo, é aquilo que despertou. E orai para que eu tenha percepção dessas imperfeições que vão surgindo, que vão acordando dentro de mim, e antes que elas tomem uma forma mais objetiva, mais materializada, vamos assim dizer, eu as corto, eu as elimino. Então eu orar para que eu possa ter ajuda dos meus amigos espirituais, do meu anjo de guarda, dos espíritos superiores que estão sempre cuidando de todos nós, né, da equipe de Jesus, que estão sempre a postos para nos ajudar, sempre que nós, do fundo do nosso coração, a gente peça ajuda para eles. Então, o orar é para isso. Então, a lei de justiça, amor e caridade, essa caridade é dessa forma como entendia Jesus, a benevolência. Então, eu vou lá e vou me colocar no lugar daquele meu irmão, ver as dificuldades que ele tem, que ele teve, que ele está passando, aquilo que ele não recebeu de educação, de ensinamento, que ele, como nós que fomos criados simples e ignorantes, e muitas vezes a gente tem muitas coisas que a gente ainda não aprendeu. E muitas vezes nós não aprendemos, não é porque fomos rebeldes, porque muitas vezes na nossa criação, nosso pai, nossa mãe, com muita dificuldade, com muito sacrifício, tentou até nos ensinar, nos mostrar um caminho diferente, e a gente às vezes não quer nem saber. Então deixa aquilo acontecer em nós. Então nós temos essas várias encarnações em que a gente vai praticando atitudes que não deveríamos praticar várias vezes, vamos criando as desarmonias na natureza, na lei divina, e cada encarnação nós temos as oportunidades de ressarcir essas dificuldades, de aprender a deixar desabrochar do nosso coração essa lei divina, essa lei que está adormecida, e tirar os vícios de comportamento, tudo aquilo que é negativo e é nocivo na nossa caminhada, eu consegui perceber e lutar contra aquilo antes que se torne uma forma mais concreta da nossa atitude.
Então, vigiar e orar. Então, eu sendo benevolente, tentando ser benevolente com o meu irmão, vou me colocar no lugar dele e vou tentar observar essas situações todas e vou ajudá-lo. Não vou meter o pau nele. É claro que a gente, como Jesus disse, nós não podemos ser coniventes com o erro. Nós temos que combater o erro, mas não aquele que erra. Aquele que erra precisa de ajuda, porque ele erra por ignorância. O erro não, o erro a gente combate, mas o que errou, aquele irmão que está cometendo aquela atitude que não deveria, que é contrária à lei, nós temos que ajudá-lo. Por isso é a benevolência. A indulgência para com as imperfeições também é importante. Nós não sairmos criticando as atitudes do outro, julgando as suas atitudes, colocando em evidência as suas atitudes negativas, para que ele possa ser ridicularizado pelas pessoas, para que ele possa se sentir de uma forma não muito à vontade perante as pessoas, porque eu estou colocando em evidência, né? Tipo assim, pus no jornal as dificuldades que ele tem. Se eu precisar de chamá-lo à atenção em alguma atitude que ele tiver tendo contrária à lei, se ele for meu amigo, se ele for, eu chego para ele em particular. Não preciso de gritar para ele para que as pessoas fiquem sabendo. Então eu chamo em particular, converso, tento ajudar, mas sempre que alguém estiver colocando as negativas dele em evidência para as pessoas, se eu puder chegar e contornar a situação, eliminar a conversa, mudar o foco, eu deverei fazer, porque isso é ser indulgente com o meu irmão. Também é um aspecto da caridade conforme Jesus entendia. Jesus, ele não condenava ninguém, ele ajudou a todos, ele foi indulgente com todos. Ele andava com os criminosos, com os ladrões, e ele foi indulgente com todos, ajudou no máximo que ele pôde a cada um deles, com conselhos, curou muitos doentes, curou muitas pessoas em dificuldade, sempre aconselhando: vá, não cometa mais erro, muda a sua vida, sempre dando os conselhos, mas nunca, condenou a pessoa em si, conforme a mulher apedreira que é, a mulher adúltera. Então, essa indulgência, ela também é um aspecto importante que nós refletimos nas nossas atitudes, faz parte da caridade. E o perdão das ofensas, que é uma das mais importantes também, porque o perdão é um libertador. O perdão das ofensas não quer dizer que eu tenha que me tornar amigo do meu inimigo. Não é isso. Porque a convivência entre os espíritos, entre uma pessoa e outra, ela não é forçada, ela não é obrigatória que eu seja amigo, sentar junto, levar para minha casa, essas coisas não. Esse perdão das ofensas é como aquela passagem que Jesus fala com Pedro: perdoar 70 vezes 7. Se alguém lhe bater na face esquerda, dê também a outra. Se alguém lhe quiser a túnica, dê também o manto. Se alguém lhe pedir para andar 1 quilômetro com ele, ande 2. Porque é o outro lado da moeda. É eu agir de forma diferente. Isso é da outra face. Então, o perdão das ofensas não quer dizer que eu tenha que me tornar amigo do meu inimigo, daquele que me fez alguma coisa contra mim, que me magoou, que me deu prejuízo, que sei lá, qualquer tipo de atitude contrária à lei contra mim. Mas é eu não ter desejos de vingar aquilo, eu não desejar o mal para ele, é eu pagar o mal com o bem, ou seja, eu vou fazer o que eu puder, se for necessário, se alguém for solicitado, de benefício para ele, sem querer o mal dele e contribuir para que esse mal aconteça na vida dele. Então, perdoar a ofensa é esquecer completamente essa ofensa.
não é ficar amigo do seu inimigo, mas esquecer, deixar para lá. Ele é um espírito que vai passar por você, um espírito normal, que não vai te trazer nenhuma sensação desagradável nem incômoda. Porque se nós não perdoamos, se nós assim não agimos, o que acontece é que nós vamos perpetuar a ofensa em nós. Nós vamos sempre nos sentir magoado, ferido, a todo momento, desde que a presença dessa pessoa chega onde eu estiver. Se eu estiver em qualquer ambiente que chegue uma pessoa que me ofendeu e que não o perdoei, que eu estou desejando dar o troco para ele a qualquer hora, eu vou me sentir mal. Eu não consigo, muitas vezes, eu saio do meu natural. Muitas vezes eu abandono o recinto, perco as coisas que eu deveria aproveitar naquele recinto, se eu tiver uma festa, se eu tiver um encontro com amigos, por causa da presença do outro que eu não perdoei. Então é um grilhão que me prende àquela dificuldade. Eu vou sofrer sempre. Às vezes ele até esqueceu, nem sabe que ele fez a ofensa. Eu me senti ofendido em algum momento, tenho maior raiva daquela pessoa, desejo mal para ela, não consigo mais olhar para ela, e ela nem sabe às vezes que me fez eu sentir essas coisas. Às vezes é uma coisa tão sutil, mas a mim, o meu orgulho é tão grande que qualquer detalhezinho que aconteceu, já feriu esse meu orgulho, e eu já me senti ofendido e já estou com raiva. E muitas vezes é coisa simples, mas isso serve das coisas graves também, a mesma coisa. Então, se eu não perdoo, se eu perpetuo aquela sensação de querer dar o troco, eu nunca vou me sentir bem. A vontade de andar de cabeça erguida, se eu estiver andando na rua, aquela pessoa vem em minha direção, eu me sinto descontrolado. Se eu estiver dirigindo, eu posso até descontrolar e bater o carro, porque eu perco o controle sobre mim, meu controle físico, meu controle cognitivo, porque eu vi aquela pessoa que me deixa com a raiva danada. Então o perdão acaba com isso. Eu não vou ter essa sensação mais. Ele pode passar perto de mim quantas vezes quiser, pode estar junto de mim lá numa festa com amigos, em qualquer lugar, que eu não vou me sentir mal mais, porque aquilo eu já esqueci, deixei para lá. Não vou fazer mal para ele, não vou desejar mal e pronto. Então eu estou liberto. É libertador o perdão. Não é a luz em si agora. O contrário é aquela algema. Eu fico várias encarnações, muitas vezes, com aquele irmão atravessado na minha garganta. E se eu encontrar com ele em outras vidas, eu posso não lembrar, mas a minha intimidade, a minha repulsa vai acontecer. Eu vejo, eu não vou para a cara dessa pessoa. E não sei porquê. Não conheço. Mas é lá da outra vida o perdão que eu não dei. O que ele fez comigo lá na outra vida passada é que me deixou numa situação difícil. E que eu estou levando para outras reencarnações. Então, olha aí a importância de a gente deixar o orgulho de lado, largar para lá, tentar uma conversa amigável. Você faz a sua parte. Se aquele irmão também não tiver vontade de ser agradável com você, ou ter uma conversa amigável, qualquer coisa, você deixa para lá. Aí é o problema dele. Mas você tira aquilo do seu coração. Elimina. Tem que ser assim, seriamente. Não é da boca para fora. Elimina, que aí você vai se sentir bem. Você pode entrar em qualquer lugar que aquela pessoa tiver, já não te faz a menor diferença. Esse é o perdão que Jesus nos ensina. Então, faz parte da caridade. A caridade como entendiu Jesus. E aí a gente vai, então, como eu disse, lá no Livro dos Espíritos, as questões que falam dessa lei de justiça, amor e caridade. Vamos pegar o Livro dos Espíritos aqui e vamos ver algumas questões. Na questão 873 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta para a espiritualidade o seguinte: o sentimento de justiça é natural ou resulta de ideia adquirida? Então, Allan Kardec perguntou para a espiritualidade se esse sentimento
de justiça que nós temos inato em nós. Quer dizer, eu estou dizendo inato, mas que nós temos é exatamente, se ele é inato, natural, se eu já venho com ele, ou se eu adquiro ele através de estudo, na minha evolução, se alguém vai me ensinando essa justiça, obedecendo às leis que outras pessoas fazem. Se essa justiça ela brota daí, ou se eu já nasço com ela? Essa é a pergunta. E a resposta é a seguinte: é de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve sem dúvida esse sentimento, desenvolve, mas não dá, ou seja, ele já está em mim. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente entre os homens, simples e primitivos, noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. Então, esse sentimento já está dentro de mim. E a gente revolta. Por que a gente revolta quando a gente vê, assim, naturalmente, você vê alguém praticando uma injustiça, você tem aquele sentimento de descontrole, não descontrole, mas você sente aquela repulsa, você já sente, puxa vida, o que aquele cara está fazendo aquele mal? Seja lá com um animalzinho, com outra pessoa, você vê, a gente sente intimamente vontade de fazer alguma coisa. Então, isso prova que ele é inato. E ele fala aqui, ó, encontramos frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas disso do que entre pessoas de muito saber. Por quê? O primitivo, aquele que não tem noção de saber, eles também não gostam da violência, eles não gostam de você estar maltratando os animais. Você vai lá nos índios, os índios lá, o pessoal mais o pessoal mais primitivo, eles não fazem crueldade com os animais. Eles já têm inato neles essa lei da justiça. Agora, aquele mais esclarecido, ele muitas vezes age com outros interesses e pratica a injustiça, pensando, raciocinando, usando a inteligência. É diferente, mas o sentimento está dentro. Ele sabe que ele está fazendo uma injustiça, mas ele não liga para isso, porque ele está no outro patamar de raciocínio, de pensamento e de aceitação da lei divina. Mas esse sentimento então está dentro de nós. E o Allan Kardec pergunta: se a justiça é uma lei natural, ou seja, uma lei de Deus que está dentro de nós, como se explica que os homens a entendam de maneiras diferentes? Que um considere justo o que o outro parece injusto. Então, por que a gente compreende a justiça de forma diferente, né? Alguma coisa que foi feita para um é justo, e para o outro já não, aquilo que devia ter acontecido, aquilo foi injustiça. Pensam diferente. Por quê? Se a justiça, essa lei está dentro de nós, está aí dentro de nós igual para todo mundo. Aí a resposta é que, em geral, se misturam paixões ao julgamento. Então, essas paixões é aquilo que eu falei que está dentro do nosso coração adormecido. São as tentações que estão ali. Quando eu vejo acontecer alguma coisa, aquela tentação, aquela paixão aflora e eu raciocino em função daquela paixão que está acordando dentro do meu coração. Não pela lei mesmo, propriamente dita. Então, eu penso na injustiça, mas eu a compreendo, ou eu tenho desculpas até para explicar aquilo que está acontecendo em função das paixões que estão dentro de mim. Então, ele fala aqui, acontece com a maioria dos outros. É que em geral se misturam paixões ao julgamento, alterando esse sentimento, como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazendo ver as coisas sob falso ponto de vista. Então, qualquer outro
outro tipo de situação, qualquer outra paixão que tiver adormecida dentro de mim, que eu começo a deixar aflorar, vai influenciar na minha forma de pensar, nos meus julgamentos a respeito das coisas. Como se pode definir a justiça, então? Como é que é essa justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Uma resposta simples que fala muita coisa. Respeito aos direitos de cada um. Quais são os direitos de cada um? O direito à vida, principalmente. Daí o que deriva disso. Da satisfação, da alegria, do trabalho, da liberdade de trabalhar, de divertir, de descansar, de produzir, de criar, tudo isso. Então, a justiça, ela é eu permitir que as minhas atitudes, os meus pensamentos não atrapalhem nenhuma dessas coisas no outro. E o que determina esses direitos? De crescer, de cantar, de trabalhar. O que determina isso? São determinados por duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que podem variar com o progresso. Vede-se as vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que as leis da Idade Média. Esses direitos superados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. O direito dos homens, portanto, nem sempre é conforme a justiça. Só regula algumas relações sociais. Enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que são de competência exclusiva do Tribunal da Consciência. Então, é interessante, né? A lei de hoje é diferente da lei lá da Idade Média. Antigamente a gente tinha séculos passados aí, a gente tinha o duelo. O duelo era uma coisa permitida pela lei. Você poderia matar a pessoa que se tornou seu inimigo por algum motivo, motivos de que não justificam nenhum deles, mas mexeu no seu orgulho, mexeu na sua vaidade, você chama o outro para poder dar o troco a ele. Muitas vezes você mata o outro em função dessa permissividade que existia, e você sai livre. Mas como ele fala aqui, só regula algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que são competentes do Tribunal da Consciência. Então, o Tribunal da Consciência não permite que eu mate o outro se eu estiver seguindo a lei de Deus. Mas a lei humana me permitiria. E o meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo faz com que eu esqueça eu viro os olhos para a lei divina e passo a agir de acordo com meus interesses. Moisés, quando recebeu a lei de Deus na primeira revelação, os 10 mandamentos, na verdade eram mais de 600 mandamentos que ele recebeu, mas ele codificou somente 10, deu uma resumida boa para 10 mandamentos. E criou e trouxe essa lei. Por isso são 10 capítulos aqui, a lei que Allan Kardec codificou, baseado nessa lei divina, que quando Jesus veio trazer a segunda revelação, veio trazer os ensinamentos do Evangelho, ele falou: eu não vim codificar nem a lei nem os profetas, eu vim só dar cumprimento, mostrar de forma mostrar de forma diferente, compatível com a época, como que devemos seguir essa lei. Compatível com a época, porque ele ia pegar essa lei de Moisés e ia modificá-la, porque eram outros tempos.
A lei de Moisés civil, não a lei divina. A lei de Moisés permitia matasse o outro, tomasse as coisas em função daquele dente por dente, olho por olho. Se alguma tribo fosse lá na minha tribo e matasse alguém, ou levasse alguém, fizesse qualquer coisa errada, eu tinha o direito de ir lá e matar todo mundo. Essa é a lei que Moisés criou, para poder manter a tribo de lá sem vir aqui fazer mal para mim, porque ela sabia que se viesse eu poderia ir lá fazer mal para a tribo dela também. Então criou uma lei do medo, a lei da justiça terrena. Essa é a lei que Moisés criou, porque o povo naquela época era um povo bárbaro e não compreendia nada de amor ao próximo. Essas coisas não existiam, precisava de ferro quente. Então era a lei da justiça brava. Se você matou, você morre. Se você roubou, você vai ter sua mão cortada. Coisas desse tipo. Era a lei de Moisés. Jesus veio trazer a segunda revelação, mudando tudo isso. Eu vim modificar a lei, não, eu vim dar seguimento à lei divina, mas eu vou modificar a lei de Moisés, a lei civil, que é a lei do amor. Não é assim que eu tenho que amar, tem que ser benevolente, tem que ser indulgente, essas coisas todas, tem que ter justiça, é o que Jesus trouxe. Então, essa lei, esses direitos, são pautados nessas leis. E muitas vezes a lei civil, ela não chega muito perto da lei divina, né? Porque ela permite muitas coisas que a lei divina condena. E ela condena muitas coisas que a lei divina não condena, por questões óbvias de benevolência, de indulgência, de ressarcimento posterior, né, da reencarnação, essas coisas todas. E o Allan Kardec continua: fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? Então, fora do direito consagrado pela lei humana, ou seja, aquilo que a lei me permite fazer, qual que é a base de justiça que eu devo considerar nas minhas atitudes como ser encarnado? O Cristo vos disse, essa é a resposta: querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Então a justiça, a lei natural, a lei dos homens, a lei natural, era muitas vezes essa lei criada aqui, cada país, cada lugar tem a sua lei própria, de acordo com seus costumes, mas essa lei às vezes me permite, né, como ele está dizendo aqui, o Allan Kardec está dizendo, os espíritos estão dizendo para ele, que muitas vezes a lei me permite, mas eu passar pelo crivo da razão dentro das leis naturais, das leis divinas. Eu passo pelo crivo da razão, apesar de eu estar sendo permitido. Eu quero que isso que eu estou pensando fazer, alguém faça para mim? Será que eu vou gostar? Então é o que ele fala: querer para os outros o que querer para vós mesmos. Deus pôs no coração do homem a regra de toda e verdadeira justiça, pelo desejo que tem cada um de ver os seus direitos respeitados. Na incerteza do que se deve fazer para o semelhante, em dada circunstância, que o homem pergunte a si mesmo como desejaria que agissem com ele. Deus não poderia dar um guia mais seguro para a sua própria consciência. Então é que a espiritualidade vem nos dizer. Então eu vou consultar a minha consciência dentro dos meus padrões de conhecimento dessa lei. Por isso o estudo é importante, por isso é importante conhecer a lei, estudar a doutrina. A doutrina nos traz todas essas explicações, todas essas reflexões de forma muito clara. Então nós devemos ter conhecimento para que eu possa ter padrão de raciocínio, de comparação. Se eu não tiver conhecimento, eu não tenho padrão de comparação. Por isso a importância do conhecer, do estudo. E aí o Allan Kardec, isso foi a espiritualidade que respondeu ao Allan Kardec. E ele completa dizendo o seguinte, isso é a anotação do Allan Kardec: o critério da verdadeira justiça é de fato o de se querer para os outros aquilo que se quer para si mesmo, e não de querer para si o que deseja para os outros.
o que não é a mesma coisa. Notaram a diferença? Como não é natural que se queira o próprio mal, se tomarmos o desejo pessoal por norma ou por ponto de partida, podemos estar certos de jamais desejar ao próximo senão o bem. Desde todos os tempos e em todas as crenças, o homem procurou sempre fazer prevalecer o seu direito pessoal. O sublime da religião cristã foi tomar o direito pessoal como base do direito do próximo. Então, Allan Kardec esclarece isso aí. E ele diz aqui, ó, não é eu querer para não querer para os outros aquilo que eu quero para mim. Não é isso. É eu não querer para os outros o que eu não quero para mim. Como eu nunca vou querer o mal para mim, eu nunca vou querer o mal para os outros. Porque eu posso desejar alguma coisa que não seja bom para mim, e eu não vou querer desejar para o outro a mesma coisa. Depende da minha situação, da minha condição psicológica, do meu processo evolutivo. Eu posso estar desejando para mim coisas que não são convenientes, nem boas. E eu não é, e se eu desejar para o próximo a mesma coisa, então vem a diferença da lei. Da citação, a diferença. Eu não desejar para o outro o que eu não quero para mim. Como eu nunca vou querer o mal para mim, eu nunca vou querer o mal para o outro. Essa é a ideia. E aí o Allan Kardec vai conversando com a espiritualidade, né? Esse ele fala dos direitos da justiça. A outra pergunta que ele faz para a espiritualidade é a seguinte: a necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? Então, a necessidade de viver com as pessoas, junto numa sociedade, acarreta para mim obrigações que só a mim compete, particular a mim? E a resposta da espiritualidade é a seguinte: sim. E a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos semelhantes. Aqueles que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei da justiça, cada um usa de represália e vem daí a perturbação e a confusão da vossa sociedade. A vida social dá direitos, mas impõe deveres recíprocos. Então, eu preciso ter consciência de que o direito do outro é o mesmo eu. Os direitos não são diferentes. Então, o meu direito, ele vai até um ponto onde eu percebo que ali começa o direito do outro. E eu não posso ultrapassar esse ponto de forma alguma. Eu tenho que ter consciência disso. Não vou fazer nada que ultrapasse esse direito para lá. Eu posso agir, a minha liberdade é até aqui, porque daqui para lá tem o outro. Se eu quisesse agir de forma a não ter responsabilidade nenhuma, eu tenho que ser um ermitão lá no meio do deserto, morar sozinho, longe de tudo, porque aí eu não tenho a quem respeitar. Mas mesmo assim, eu tenho que respeitar a natureza. Eu não posso sair matando os bichinhos à toa, destruindo a vegetação por bel prazer. E isso também é uma falta de respeito com a natureza. Então, não é absoluto, é muito relativo a esse direito de liberdade que todo mundo fala. A minha liberdade, ela está sujeita à liberdade de alguma espécie que está junto de mim, de algum ser vivo, seja o homem, seja o animal, seja os vegetais, seja a própria natureza. O meu direito é até onde começa o direito desses seres. Não posso sair destruindo, matando animais, porque não é homem, né? Então, o meu pensamento, que é uma forma livre que eu tenho para poder, eu posso pensar, ninguém pode bloquear meu pensamento, ele não é tão livre assim. Porque considerando o fato de que o pensamento, ele se materializa no mundo espiritual, ele se torna materializado, e ele é influência para outras mentes que estão ao meu lado, ele tem que ser também motivo de preocupação da minha parte. Eu não posso sair plasmando ideias destrutivas, mesmo que eu não as transforme em atitudes, mas eu não posso sair pensando, planejando
coisas absurdas e deixando plasmar no plano espiritual para que outras mentes inferiores, muitas vezes, que não pensam, não têm essa responsabilidade, utilizem dessas minhas ideias e vão praticar esses atos contra as pessoas, contra a natureza. Porque eu sou o responsável, que a criação da ideia foi minha. Então, mesmo o meu pensamento, que é livre, ele tem que ser conduzido com muito cuidado por mim. Eu tenho que ter a responsabilidade de saber o que eu penso, de saber o que eu desejo, para que eu não possa contribuir indiretamente para o mal das outras pessoas e da própria natureza. Então, a justiça, o amor e a caridade envolvem todas essas situações. E aí o Allan Kardec pergunta uma coisa interessante: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Aquele que pratica essa lei de justiça, o cara é justo, esse aí não prejudica ninguém na natureza. Qual seria o caráter dele? E o Espírito responde: o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque estaria praticando também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há a verdadeira justiça. Jesus é esse justo, praticou todas as suas atitudes com perfeita justiça. E o direito de propriedade também é uma coisa que está dentro dessa lei de amor, justiça e caridade. Aí o Allan Kardec pergunta. O Allan Kardec faz perguntas que a princípio parecem bobas, mas são perguntas muito profundas, que nos remetem a reflexões importantes. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Qual o primeiro deles? E, obviamente, a espiritualidade vai responder: o direito de viver. Isso do homem, dos animais, das plantas, de toda a natureza, tem o direito de viver. É por isso que ninguém tem direito de atentar contra a vida do semelhante ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência corpórea. E o direito de viver confere ao homem o direito de ajuntar o que necessita para viver e repousar quando não mais puder trabalhar. Ou seja, então eu tenho o direito de, quando eu não puder mais trabalhar, eu só começar a juntar para poder ir para a praia, repousar. E vem a resposta: sim, mas deve fazê-lo em família, como a abelha, através de um trabalho honesto, e não ajuntar como um egoísta. Alguns animais lhe dão o exemplo dessa previdência. Então a gente deve ter as nossas preocupações de prover para o futuro. Não é que a gente tenha que passar necessidade e não preocupar com o futuro, porque nós sabemos a evolução da nossa própria evolução. Nós temos a idade de criança, né, a idade infantil, onde nós dependemos dos nossos pais. Nós temos a nossa idade adulta, onde nós cuidamos de nós mesmos, mas temos as dependências que são que dependem de nós, que nós temos que estar atentos. E nós temos a nossa velhice, onde nós temos que estar nesse processo de não poder mais trabalhar e precisamos de ter guardado alguma coisa para que a gente possa lançar a mão nesse momento. Para a gente não ficar dependendo das outras pessoas. Não é para ficar milionário, nem igual aquela palavra do mal rico, né? O rico insensato. O rico insensato, ele chegou com os seus celeiros, olhou aqueles celeiros abarrotados da colheita que tinha feito, olhou para a sua plantação toda e falou: eu preciso dar um jeito nesse meu celeiro, não cabe mais nada aqui. A minha plantação agora eu vou ter uma colheita enorme, eu não tenho onde colocar, o que eu faço?
E aí ele teve uma ideia, falou, já sei o que eu vou fazer, eu vou derrubar esses celeiros aqui que eu tenho hoje, vou construir eles maiores, e aí vai caber tudo. E aí veio um anjo em sonho para ele e falou, você é um insensato, você está ajuntando, guardando, e você vai ser chamado de volta hoje ainda. Para que você está fazendo isso? Você poderia estar usando tudo isso em benefício das pessoas, ajudando as pessoas. Está tudo guardado, abarrotado esse celeiro aí. Para que você fez isso? Você não vai ter utilidade para você mais, você vai embora daqui. Vai ser chamado. Então é o rico insensato. Então nós temos que ter, sim, a nossa ser previdente, viver com conforto, tudo isso é natural. Mas sem ganância, sem ajuntar por ajuntar. Vamos distribuir mais, porque Deus dá muito a um e pouco a outro para promover essa caridade, para permitir que um possa exercer essa virtude com o outro, e que muitas vezes o outro ainda não tem condições de receber mais de um talento. Ele recebe um, mas eu recebo dois, então eu posso muito bem ajudar aquele que recebeu um por falta de condições a criar condições de ter, na próxima vez, receber dois também, utilizando os talentos que eu recebi. Então essa é a proposta de Jesus e é o que Deus espera de nós, para a nossa caminhada. Então, a propriedade, ela é permissível, assim, claro, vamos ter as nossas propriedades dentro do bom senso, dentro do equilíbrio. Aí, como eu já disse, né, vem aqui outra pergunta do Allan Kardec, que nós já falamos sobre ela, que é qual é a verdadeira caridade como entendia Jesus, que é a benevolência, né, a indulgência e o perdão das ofensas. E Jesus ensinou ainda, amai aos nossos inimigos, aos vossos inimigos. Ora, um amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos. Isso é Allan Kardec perguntou para ele. Sem dúvida, não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. E não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoá-los, é pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores e pela vingança nos colocamos abaixo deles. Então é tudo aquilo que nós falamos no início. Aí a gente vem completando, né? Como eu disse no início, muitas pessoas acham que a caridade é dar um prato de comida, dar uma esmola, uma roupa, um sapato. E o Allan Kardec pergunta sobre isso para a espiritualidade. O que a espiritualidade pensa da esmola? O que é esmola? E aí vem respondendo. O homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente, se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco, sem humilhação para ele. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. Então, é uma resposta bem abrangente, né? Então, não é condenar a esmola. A esmola, claro que ela é necessária. Se uma pessoa vem me pedir um prato de comida, ela está com fome. Não adianta eu querer dar nela um abraço, dar ela na roupa nova. Ela quer comer alguma coisa, ela está com fome. Tem que dar ela um prato de comida mesmo. Mas é dar com carinho, com amor ao próximo. Não é dar me colocando numa posição de superioridade. Que muita gente dá
praticamente só não joga, porque se jogar vai cair no chão e vai derramar a comida. Então vamos chamar o irmão, e muitas vezes nem precisa esperar ele pedir. Se eu passo ali, estou vendo que aquele irmão está com fome, está na hora do almoço, está todo mundo indo almoçar, o cara está ali, você vê que ele está desde cedo ali, sentado, não tem, muitas vezes, idoso, que a gente já vê muitos. Não custa eu pegar por mim mesmo, ir lá comprar um marmitex e dar a ele. Isso é diferente. Aquilo é uma forma de, é uma caridade. Ele, naquele momento, tenho certeza absoluta que está com fome. Na hora da almoço, você está sentado ali, você olha a aparência dele, não está aguentando nem ficar, nem se mexer. Então não custa levar, sempre que ele peça. Mas vamos conversar, vamos dar nessa conversa, eu vou procurar induzir esse irmão a se levantar, vamos assim dizer, a ter alguma força para poder lutar contra a inércia, lutar contra... Porque essa situação, elas vão se agravando e a pessoa perde toda a força que tem de lutar, a vontade, a esperança, a confiança. Então a gente reanimar essas coisas naquele irmão, naqueles irmãos, mas vamos, enquanto isso, alimentá-los, porque eles não têm como alimentar por conta própria. Se eu posso alimentá-los, dar o que eles precisam, vou fazer sem que a mão direita saiba o que fez a mão esquerda. É assim que ensinou Jesus. Então, a lei de justiça e caridade, amor e caridade, ela engloba todas essas características, tudo isso que eu falei aqui. São reflexões que a gente pode ter por muitos momentos que a gente está sentado, assistindo um filme, uma televisão, ou está relaxado, descansando, pensar um pouco, pega o livro dos Espíritos lá, que é o nosso maior instrutor, e vamos ter reflexões maravilhosas lá para a gente. Eu espero ter trazido alguma coisa, boas reflexões para todos. Agradeço a vocês, nosso tempo chegou ali no fim. Agradeço a atenção, desculpo por alguma inconveniente que eu tenha dito por algum momento. Que Jesus nos abençoe, nos envolva, que a espiritualidade permaneça aí conosco, nos dando os passos que precisamos, transformando as nossas energias em boas energias. Agradecendo toda a espiritualidade que nos ajuda e que nos apoia. Jesus nos abençoe. Obrigado. Agradecemos ao nosso irmão Mendes pelo estudo que fez para nós. É importante que acolhemos bem no nosso coração toda essa explanação que foi feita, né? Temos o cuidado de praticar o amor e a caridade, principalmente dentro do nosso lar, aqueles que são próximos, onde geralmente geram os maiores atritos. Então, que a gente possa praticar esse amor no dia a dia, tendo cuidado de estar sempre preparado no nosso trabalho, no nosso lar, em todo lugar que estejamos, sempre procurando vigiar e orar, né? Vigiar nossos pensamentos e orar sempre para que a gente possa ter forças e firmeza para não cair e não ofender, não prejudicar aqueles que estão à nossa volta. Alguns recadinhos antes do nosso encerramento. A orientação para o culto no lar, quem desejar é só procurar a recepção, que eles vão orientar em como fazer o culto, em como elaborar os estudos. Atendimento fraterno, que é feito às segundas e quartas-feiras, as pessoas que desejarem precisam deixar o nome na recepção a partir das 19 horas e aguardar aqui no salão que serão atendidos. A orientação espiritual das quartas-feiras também precisa deixar o nome na recepção a partir das 19 horas e aguardar até o final da reunião.
Então, essa orientação espiritual é somente nas quartas e o atendimento fraterno é nas segundas e quartas. Vamos elevar nossos pensamentos, né? Agradecer a Deus, pedir que nos ilumine em nossa vida, em nossa caminhada, que possamos estar em paz e harmonia conosco. Senhor Jesus, abençoe a todos que aqui se encontram, que eles que possamos todos retornar nos nossos lares com o coração mais fortalecido no amor, na caridade e na justiça, que possamos estar mais preparados para o nosso dia a dia. Seja conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Aqueles que desejarem receber o passe, é só aguardar que serão atendidos e que todos possam ir em paz para seus lares e que tenham apoio